Imagine um garoto que por causa de sua aparência começou a ser maltratado por todos que conhecia. Dessa forma ele tomou uma decisão, que se tornaria uma pessoa muito forte. Assim decidiu estudar na escola com o maior número de delinquentes do Japão. Contudo, quando chegou lá descobriu que não era exatamente o que ele havia imaginado, pois os alunos de lá protegiam a cidade e a população os tratava bem. Agora, mesmo confuso, ele ainda está decidido em se tornar o número 1, nem que precise brigar com a escola inteira. Eu sou o Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos o Windbreaker. E pessoal, com essa nova temporada de animes chegando, vou me esforçar para trazer o máximo de animes que eu conseguir. Então me ajudem deixando o like e comentando aqui embaixo. Além disso, se inscrevam no canal, e estamos em busca dos 200 mil inscritos e conto com o apoio de vocês. A história inicia com um garoto andando em uma corda bamba, onde na realidade descobrimos que é como o garoto se sente. Ele costumava brigar bastante e todas as pessoas que o conheciam não gostavam dele, seja pelo seu temperamento ou por causa de sua aparência. Até que a cena corta e vemos ele acordando. Ele é o nosso protagonista e odeia gente fraca, por sempre estar buscando pessoas fortes para lutar. Além disso, ele passou por uma placa, a qual dizia que a partir dela, quem machucar pessoas, destruir coisas ou tiverem maldade no coração, seriam eliminadas pelos Windbreakers. De repente, vemos alguns homens incomodando uma garota, a qual era forte e não queria sair com eles de jeito nenhum. Até que o protagonista apareceu e sem nenhuma dificuldade deu uma surra em todos eles. O protagonista mandou todos eles não esquecerem o rosto dele, dizendo que os fracos devem temê-lo e os fortes devem encontrá-lo, pois ele é do Colégio Furin e se chama Haruka. Antes dele ir embora, a garota o parou para agradecê-lo, o que o protagonista não entendeu e ficou com muita vergonha, dizendo que não queria salvá-la, só não suportava gente como aquelas pessoas. Percebendo que ele estava com fome, ela o levou até seu restaurante e preparou algo para o garoto comer. Ela se impressionou que o garoto se mudou para lá, pois até pouco tempo aquele local tinha muitas brigas e conflitos por causa de times e gangues. O nome dela é Tachibana, e estava sendo muito amigável com ele, o que Haruka não conseguia entender, pois as pessoas sempre trataram ele mal, ainda mais após verem ele brigar. O protagonista achou a comida muito boa, porém quando ela perguntou sobre o cabelo e os olhos dele, o garoto já entrou na defensiva. Haruka disse que na luta as aparências não importam, por isso ele veio estudar no Colégio Furin, o qual é conhecido por ter a menor média de todos, mas os lutadores mais fortes. O objetivo dele é se tornar o número 1 da escola, o que fez ela entender que o garoto estava ansioso, pois já estava de uniforme mesmo o primeiro dia de aula sendo no dia seguinte. Isso deixou o protagonista com vergonha, e ele disse que não tinha outra roupa. Enquanto eles discutiam, um idoso estava indo embora, porém ele havia esquecido algo, e Haruka pegou para ele. A cena corta e vemos o protagonista saindo de lá, porém ele não conseguia entender as pessoas que moravam no local, pois aquele homem deu doces para agradecer a gentileza dele. Haruka questionou Tachibana sobre isso, já que o normal para ele seria as pessoas ficarem cautelosas por causa de sua aparência. Ela disse que ele fez a escolha correta de ir para o Colégio Furin, porém nunca chegará no topo, pois mesmo sendo forte ele estava sozinho. Isso deixou ele irritado, mas ela disse que ele entenderá quando conhecer os alunos da escola. Aqueles mesmos delinquentes de antes estavam destruindo tudo que vinham pela frente, e queriam vingança contra o protagonista. Haruka não ficou com medo e quando o líder babaca começou a zoar a aparência dele, o garoto se soltou e começou a bater em todos eles. Mesmo estando sozinho, ele estava mandando muito bem, e parecia que conseguiria vencer. Entretanto, ao ouvir o barulho que estavam fazendo, Tachibana saiu do restaurante e um dos delinquentes a pegou como refém, dizendo que os estudantes do Colégio Furin não conseguem fazer nada se eles ameaçam um dos moradores de lá. Mesmo assim, Haruka saiu correndo e desmaiou o idiota, porém agora precisaria lutar e proteger Tachibana ao mesmo tempo. Mesmo sendo muito forte, ele não conseguia fazer as duas coisas contra tantos oponentes, e quando um deles cortou a perna de Haruka, parecia que seria o fim. No entanto, alguns estudantes da Furin apareceram,
e mesmo estando apenas em 4, deram uma surra em todos que estavam lá. E estando ferido, o protagonista quase foi atingido e acabou levando um sermão de um deles, pois estava atrapalhando. Além disso, o protagonista achou muito estranho os moradores de lá estarem torcendo tanto para eles darem uma surra nos delinquentes. Dessa forma, a Tachibana explicou para ele que aquela cidade era muito perigosa até pouco tempo. Porém, há 2 anos atrás, os alunos do Colégio Furin começaram a proteger a cidade. Por isso existe aquela placa, e eles são os Windbreakers. Depois de terminarem de bater nos delinquentes, vemos que os moradores de lá adoram eles, e o protagonista não consegue aceitar aquilo, por causa de tudo que viveu até agora. Além disso, algumas pessoas elogiaram Haruka, pois viram como ele se esforçou. Porém, ele ainda não consegue confiar nas pessoas. Por isso, ele recusou quando uma mulher tentou ajudar ele. Desse modo, Tachibana conversou com ele enquanto fazia um curativo no ferimento do garoto, e disse que ele era necessário para a cidade. Porém, o protagonista ainda se nega a fazer parte de algo. Contudo, quando ela perguntou o porquê dele tê-la salvado, Haruka ficou sem resposta. Assim, saindo correndo na direção das pessoas, deu um chute na cara de um dos delinquentes que estava quase esfaqueando um deles, enquanto se perguntava se poderia ficar junto de alguém. Dessa forma, a história de um garoto sem valor odiado por todos que se tornará o herói dessa cidade estava prestes a começar. No primeiro dia de aula, o protagonista foi mais cedo até o restaurante de Tachibana, levando uma idosa em suas costas. Ela tinha dito que não conseguia caminhar por causa de suas dores nas costas, porém na realidade estava tudo bem com ela. Isso deixou o protagonista muito irritado, mas quando ela o agradeceu, ele ficou com vergonha e parou de discutir. Antes dele ir embora, Tachibana fez algo para o garoto comer, e começou a zoar o protagonista, dizendo que ele estava lá por estar muito ansioso para o seu primeiro dia de aula. De repente, um garoto entrou no restaurante e já caiu de cara no chão. O nome dele é Akihiko e ele é muito desastrado, tanto que ainda estava com a etiqueta de seu uniforme. Logo de cara ele se interessou pelo protagonista, pois não é comum uma pessoa vir de outro lugar para estudar no Colégio Furin. Ele pensou que o cabelo branco do protagonista era por causa de estresse, o que fez Tachibana rir bastante. Akihiko tentou avisar o protagonista que Furin não era uma escola comum, e que os alunos de lá eram os heróis da cidade. Quando Haruka disse que pretendia ser o número 1 do colégio, Akihiko não conseguiu acreditar nisso, e disse que se ele tentar algo assim vai ficar careca de tanto estresse. Akihiko estava lá apenas para mostrar para Tachibana como ficou com seu uniforme novo. Assim, quando chegou seu horário, ele foi embora. Após ele sair, Haruka disse que não esperava que tivesse um garoto como ele no Colégio Furin. Ele também comentou que pelo modo que Akihiko se vestia e agia, seria o primeiro a fugir de uma briga. Tachibana não gostou e disse que Haruka estava julgando um livro pela capa. Assim, ela perguntou para ele qual a cor do fruto do café. Ele pensou que era marrom, porém ela explicou que é vermelho, e aquilo que eles veem é apenas a semente do fruto. Ou seja, olhando por um único ângulo não dá para saber a verdadeira forma de uma coisa. Depois de sair de lá, enquanto pensava sobre o que ela falou, um homem parou o protagonista e ofereceu comida para ele. Basicamente, eles viram como Haruka se esforçou para protegê-los no dia anterior, e então isso era uma forma de agradecimento. Isso deixou o protagonista com muita vergonha, ainda mais que ele não foi o único que deu presentes para ele. Haruka não fazia ideia qual o problema das pessoas que moravam lá, pois eram amigáveis demais com um cara como ele. De repente, uma garota chamou a atenção dele, e vendo que o garoto era do Colégio Furin, pediu por ajuda. Em um beco, vemos que Akihiko tinha acabado de levar uma surra por ter protegido uma garota. Eles estavam rindo do garoto e dos alunos da Furin, dizendo que eles não eram protetores de nada. Akihiko não queria deixar eles irem embora, com medo que voltassem a incomodar a garota. Porém, ele não tinha força para impedi-los. Desse modo, ele começou a gritar o lema do Bofurin, o que fez os delinquentes rirem. Porém, quando um deles iria bater em Akihiko, o protagonista apareceu. Eles pensaram que alguém apareceu para salvar o garoto, mas Haruka deixou claro que não era amigo dele. Apenas estava lá para dar uma lição em alguns babacas que se acham fortes. Sem nenhuma dificuldade, o protagonista acabou com todos eles, o que deixou Akihiko impressionado. Akihiko agradeceu e quando Haruka disse não saber o motivo do garoto ter ido para o Colégio Furin, ele contou sobre o seu passado, onde apanhava todos os dias,
Até que um estudante da Furin apareceu e o salvou. Dessa forma ele queria ser como a pessoa que o ajudou, porém ele se acha patético. Se lembrando do que disse para Tachibana, o protagonista viu que errou a respeito de Akihiko, pois mesmo sendo fraco ele não fugiu e tentou proteger outra pessoa. Assim Haruka disse que ele não era patético, e a garota que ele ajudou apareceu para agradecer. Antes do protagonista conseguir ir embora, Akihiko o chamou, e pegando um caderno começou a anotar informações sobre o protagonista. Achando isso estranho, Haruka bateu nele. Porém, o garoto explicou que gosta de reunir dados das pessoas que ele acha legais. Isso deixou o protagonista com vergonha, mas quando Akihiko disse que apresentaria a cidade e as pessoas para ele chegar ao topo, Haruka acabou aceitando ir para a escola com ele. Antes disso, o protagonista parou para comer, e Akihiko queria ir logo para o colégio. Assim, quando chegaram, foram ver que turma eles ficaram. Akihiko ficou muito feliz ao ver que eles estavam na mesma turma, e também viu que alguns alunos legais também estavam lá. Porém, quando ele viu um nome em específico, ficou com bastante medo. Antes de entrarem na sala, Akihiko pediu para o protagonista ser gentil com seus colegas, pois ele estava com medo que o pessoal da escola achasse que Haruka era um inimigo, já que era estranho uma pessoa de fora vir estudar lá. No entanto, o protagonista não estava dando a mínima para isso, e já começou a se aquecer antes de entrar na sala. Ao entrar, viu vários delinquentes diferentes reunidos, até que um garoto com um tapa-olho foi cumprimentá-lo. O garoto fez uma piada dizendo que seu nome era Leonardo DiCaprio, porém o real nome dele é Hayato. Parecia que eles começariam a brigar a qualquer momento, porém na realidade o garoto estava feliz em ver o protagonista, pois ele sabia que foi Haruka que participou da luta na avenida no dia anterior. Depois de contar para todos da turma sobre isso, eles começaram a achar que o protagonista era alguém legal, para o alívio de Akihiko. Contudo, quando perguntaram o motivo dele ter vindo estudar na Furin, Haruka disse que estava lá para se tornar o número 1 do colégio. Basicamente, ele deixou claro que veio para aquela escola dar uma surra em todos que estudavam lá. De repente, uma mesa voou na frente deles. Quem fez isso foi um garoto chamado Kyotaro, o qual correu para bater no protagonista. Como já era esperado, ele não conseguiu acertar, e a primeira briga de Haruka no colégio Furin estava prestes a começar. Kyotaro partiu para cima de Haruka, pois ele ia muito para aquela escola quando estava no fundamental, e é o único que deixaram dizer que era do Bofurin mesmo antes de entrar no ensino médio. Ele é extremamente leal à pessoa que está no topo da escola, chegando a ser uma espécie de adoração exagerada. Basicamente, quando o protagonista falou que tomaria o lugar da pessoa que ele admira, deixou o garoto muito bravo. Um aluno pediu para Hayato parar os dois, pois eles não conseguiam e estavam com medo de Kyotaro matar o protagonista. Contudo, na realidade, Haruka não tinha sido atingido nenhuma vez, e ainda por cima acertou um chute no queixo do garoto. Além disso, o protagonista disse que Kyotaro era fanático porque não conseguia decidir nada sozinho, e que não deixaria uma pessoa assim o vencer. Antes deles continuarem, alguém começou a falar pelo alto-falante da sala, e era o representante do Bofurin, Hajime Umemiya. Ele disse para os garotos aproveitarem a juventude, e agora que estavam no colégio, deveriam aproveitar a melhor fase da vida deles. Hajime também disse que gostaria que eles não brigassem no primeiro dia. E vemos como Kyotaro o respeita, tanto que limpou seus ferimentos para fingir que nada tinha acontecido. Além disso, ele queria dizer apenas uma coisa para todos, que eles precisam proteger a cidade, e essa era a única regra que eles possuem. Haruka achou tudo isso estranho, ainda mais ao ver como os outros alunos pareciam estarem unidos do nada. E então ele se perguntou se isso acontece só porque Hajime era bom de briga. Hayato chegou entre os dois garotos e perguntou se não estava na hora deles fazerem as pazes. E então sugeriu um aperto de mão. Claro que o protagonista não queria fazer isso, mas quando Hayato falou algumas verdades para os dois, e Haruka viu que Kyotaro estendeu sua mão, ele decidiu cumprimentá-lo. De repente, outro aluno apareceu na sala deles e disse para todos irem para fora. Assim, a cena corta e vemos os garotos pintando uma parede. 30 minutos antes disso, o protagonista percebeu que os caras do dia anterior estavam lá. E quando ele comentou que os viu quando salvou Tachibana, um garoto correu na direção dele e mandou o protagonista não contar sobre aquilo para ninguém.
pois se descobrirem que a garota estava em perigo vai dar muito trabalho para ele. Descobrimos que o nome dele é Hiragi, e é um dos 4 reis celestiais do Bofurin. Basicamente, o Bofurin tem Hajime no topo, e embaixo dele os 4 reis celestiais, e cada um deles é como se fosse o capitão de uma classe de cada ano. Hiragi mandou os garotos se dividirem em grupos para fazerem rondas na cidade, e escolheu Haruka e Kyotaro para ficarem com ele, pois sabia da briga que teve e Hajime o mandou ficar de olho nos dois. Haruka perguntou para ele se não seria mais fácil procurar os delinquentes que causam problemas e bater neles. Porém, Hiragi explicou que se fizessem isso não estariam protegendo a cidade, mas sim a atacando. Voltando para a pintura, alguém pichou a parede da loja de um homem. E então eles estavam ajudando ele, e quando terminaram ganharam algo para comer. Continuando andando, eles chegaram em um túnel, onde dividia a área do Bofurin e de outro grupo. E o nome dele é Shishitoren, os quais têm uma fé absoluta no poder. O protagonista achou isso legal, mas de repente eles viram um garoto correndo de alguns delinquentes desse grupo. O menino era estudante do lado deles da fronteira, porém não conseguiria passar pelo túnel a tempo, até que quando seria pego, Haruka e Kyotaro o salvaram. Um outro delinquente apareceu e ele se chama Jo, e é o segundo no comando do Shishitoren. Ele queria saber o que tinha acontecido lá, e então Hiragi falou que o garoto no chão estava indo atrás de um menino do lado deles. De repente o garoto que apanhou levantou, dizendo que o pessoal da Bofurin não deveria ir até o território deles. Assim Jo quebrou uma garrafa na cabeça do garoto e disse que ele era fraco. Ele continuou batendo no garoto até que Hiragi disse para ele parar, perguntando se não estavam no mesmo time. Porém, como o garoto perdeu, significa que ele é fraco, e eles não precisam de pessoas fracas no Shishitoren. Haruka não gostou nada disso, e disse que já estava cansado de ouvir esse negócio de fé absoluta no poder. Além disso, ele encarou o inimigo de frente, mas Jo parecia mais interessado no cabelo do protagonista do que no que ele disse, e falou que Haruka era muito irritante. Assim ele foi embora, dizendo que não se esquecerá do rosto do protagonista. Akihiko estava apavorado com o que seu amigo fez, e disse que se ele não tivesse provocado, provavelmente as coisas ficariam bem. Contudo, Hiragi disse que Jo se importa bastante com a questão do território, e de qualquer forma não deixaria isso barato. Além disso, comentou que ele deveria ter agido primeiro, por isso pediu desculpas para eles. Desse modo, todos que estavam lá foram ver Hajime para contar o que aconteceu. E quando chegaram, o líder da Bofurin estava cuidando de sua plantação, e ao olhar para a cara dele, Haruka se perguntou se ele realmente era forte. Bom pessoal, esse foi o resumo de Windbreaker. Se gostaram do vídeo e querem a continuação, deixem um like e comentem aqui embaixo. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!